Boa noite. Eu sou o acadêmico Luiz Gustavo Zandavalli e essa é a minha apresentação do trabalho de Estágio Curricular Obrigatório 2. Então, a área do meu estágio foi a formação do professor de língua inglesa, o programa de extensão foi a formação e capacitação docente, com o projeto de o bem-estar docente em tempos de isolamento social. Meu produto virtual é uma cartilha informativa e o tema de os desafios da educação com o isolamento social. Justificativo do trabalho. Por que foi escolhido esse tema? Porque desde o início de 2020 estamos aqui sofrendo a pandemia do coronavírus. Isso alterou o mundo em forma geral e alterou consideravelmente o modo de ensino. E a responsabilidade disso muitas vezes caiu apenas sobre os professores. Então, a dificuldade dos professores e dos alunos também para se adaptar à nova realidade do coronavírus trouxe muitos problemas, pois em muitos casos os professores não conseguem fazer com que os alunos apresentem o mesmo comprometimento nas aulas remotas do que nas aulas presenciais. Isso muitas vezes leva à queda de desempenho dos alunos, eles acabam tendo notas piores e quem muitas vezes leva a culpa por isso é o professor. E isso pode causar riscos tanto à saúde mental quanto física dos professores. Os objetivos do trabalho são conhecer algumas dificuldades que são enfrentadas por os professores durante o ensino remoto e apontar algumas possíveis soluções e contramedidas para as dificuldades encontradas. Então, nossa fundamentação teórica. Então, a metodologia, que para o desenvolvimento desse projeto foi feita uma entrevista com 7 professores da escola na qual eu trabalho, escola de inglês, sendo duas escolas. Uma delas fica em Passo Fundo, a outra fica em Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, como que foi feito? Foram feitas entrevistas com os 7 professores das duas escolas, buscando identificar quais que eram as grandes dificuldades deles durante as aulas online e algumas soluções para poder contornar essas dificuldades e dar uma aula melhor, tanto para os alunos quanto para os professores. A observação virtual feita na escola em que eu trabalho, aqui em Erechim, Rio Grande do Sul. E os planos de aula. Os planos de aula foram feitos com base no Simple Present. Como ensinar o Simple Present? Uma das coisas que os alunos apresentam muita dificuldade no inglês. Em 5 aulas, rapidamente, podem ser ministradas presencialmente ou online. Então, na primeira aula não será apresentada a terceira pessoa e terá o foco com vocabulário e verbos básicos para o desenvolvimento da comunicação. Na aula 2, pratica-se o que aprendeu na aula 1 e temos a adição de mais vocabulário. Na aula 3, começamos assim o estudo da terceira pessoa, que é uma das grandes dificuldades do aluno, com o vocabulário apenas das aulas anteriores, sem introdução de novo vocabulário. E na aula 4, então, a gente vai aprofundar a terceira pessoa com novos verbos e mais vocabulário. A aula 5, então, será fundamentalmente prática, pode tanto ser entre os alunos quanto entre o professor e os alunos, para praticar tudo que foi visto nas aulas anteriores e cimentar o Simple Present. Nas vivências do estágio, então, a realização desse estágio se deu através de experiências pessoais e dificuldades envolvendo o ensino remoto, pois desde a chegada da pandemia foi necessária muita adaptabilidade e resiliência. E através da realização dessa pesquisa, é possível observar que o Brasil não estava pronto para uma mudança radical, estava longe de pronto, podemos afirmar, e que, em consequência disso, os professores sofreram e ainda sofrem bastante com as dificuldades encontradas para a preparação e realização das aulas remoto. O produto virtual é a cartilha informativa, que tem como público-alvo professores formados em informação, justamente para ajudar com possíveis dificuldades que possam surgir. Então, vamos dar uma olhada. Temos aqui nossa cartilha informativa, com a apresentação para auxiliar os professores. Então, quais dificuldades que foram mais apresentadas durante as aulas online? Problemas de conexão, tanto dos alunos quanto dos professores, na maior parte dos alunos que moram em regiões rurais.
que sofrem com internet de má qualidade em suas casas e muitas vezes não podem comparecer à aula ou até mesmo comparecem e não conseguem participar por causa de uma má conexão. Os alunos que não fazem uso da câmera e se escondem da aula. As distrações na casa dos alunos, que muitas vezes os alunos podem estar estudando até mesmo na sala, na cozinha, enquanto os pais preparam alguma coisa, enquanto o irmão já passa, já distrai. E a interação menor entre o professor e o aluno e entre os próprios alunos. Então, quais são as contramedidas propostas para combater essas dificuldades? Então, é muito importante incentivar o uso da câmera, porque todo aluno que está com a câmera desligada lá, ele pode estar simplesmente fazendo outra coisa, ele pode não estar prestando atenção, ele pode até estar prestando atenção, mas está escondido, não querendo participar. Então, o incentivo do uso da câmera é muito importante para poder ajudar no desenvolvimento de uma aula melhor. Além disso, também orientar os alunos para estarem em um ambiente silencioso e confortável. A gente sabe que nem sempre é possível, principalmente na realidade brasileira, mas bom sempre orientar os alunos que estejam num ambiente livre de ruídos, em um ambiente que eles possam estar confortáveis e com a dedicação focada na aula. Então, buscar sempre interagir com os alunos e incentivar a comunicação. É chave esse processo para evitar uma aula maçante, para evitar uma aula que o aluno simplesmente abandona a aula e vai fazer outra coisa. Então é sempre bom buscar essa interação com o professor e os alunos. E entre os alunos, quando eles tiverem condição de interagir entre os mesmos, é muito importante, faz parte, peça-chave do convívio entre eles. Então, também temos pensamento criativo e atitude positiva. Como a gente já sabe, os professores no Brasil não são profissionais tão valorizados, mas são profissionais que sempre conseguem dar um jeito de conseguir o que eles querem fazer. E para isso é necessário muito pensamento criativo e principalmente muita atitude positiva, para poder realmente transmitir o nosso conhecimento para os nossos alunos. A conclusão do trabalho, então, a gente vive em uma época que os professores precisaram se adaptar rapidamente, e nem todos conseguiram, ao novo meio de ensino, e ao ponto que novas dificuldades surgem, também surgem meios de tornar as aulas remotas atrativas e funcionais, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, temos que ser firmes e valorizar o ensino, que é uma peça-chave tanto para o presente quanto para o futuro, principalmente do Brasil. Então, as bibliografias usadas na cartilha, as bibliografias usadas na apresentação, e muito obrigado.